O convite inesperado. O celular vibra numa manhã comum, de terça-feira. Ela está sentada em um café, cercada por anotações, metas e sonhos maiores do que sua realidade atual. Ao atender, uma voz masculina, firme e sofisticada, se apresenta como assessor de um dos empresários mais poderosos do país. Ele diz que o chefe viu seu perfil profissional, que ficou impressionado com sua inteligência, que gostaria de conhecê-la pessoalmente. O coração dela acelera. Não era apenas uma proposta de trabalho, era um convite para entrar em um mundo que ela só conhecia pelas redes sociais. Poder, influência. Ela tenta manter a postura profissional, mas por dentro sente que aquela ligação pode mudar sua vida para sempre. Antes de desligar, a voz diz: ele gosta de discrição. Ela sorri, olhando para seu reflexo na tela apagada do celular. Sam saiba, aquele seria o primeiro passo para a decisão que transformaria completamente. O primeiro encontro. O restaurante era silencioso, iluminado por luzes suaves e mesas impecavelmente organizadas. Ela chegou alguns minutos antes, tentando controlar o nervosismo. Então, ele entrou, terno, sob medida. Relógio discreto, porém caríssimo. Postura, o tipo de homem que não precisa levantar a voz para ser notado. Quando os olhos dele encontraram os dela, o mundo pareceu desacelerar. Você é ainda mais impressionante pessoalmente, ele disse, com um meio sorriso calculado. Durante o jantar, ele falou sobre negócios, viagens internacionais e investimentos milionários, mas também soube ouvir. Fez perguntas sobre os sonhos dela, suas ambições, suas dificuldades. Ela se sentiu vista. No fim da noite, antes de se despedirem, ele segurou suavemente a mão dela, por alguns segundos a mais do que o necessário. Gosto de pessoas discretas. Elias, a frase soou como um elogio, mas no fundo, era um aviso. Luxo, silêncio e primeiras suspeitas. Os dias seguintes foram como entrar em um filme que ela nunca imaginou protagonizar. Um carro preto, com motorista particular, passou a buscá-la em pontos diferentes da cidade. Nunca na porta da casa dela. Sempre um local combinado. Ele a levou a restaurantes onde o nome dela não aparecia na reserva. Hotéis 5 estrelas onde o check-in era feito sob outro sobrenome. Presentes começaram a surgir. Uma bolsa de grife, um colar delicado, um seller novo, para facilitar a comunicação. Não gosto de deixar rastros desnecessários, ele dizia com naturalidade. No começo, ela interpretava aquilo como proteção. Um homem poderoso precisava de privacidade. Era compreensível, certo? As conversas se tornaram mais pessoais. Ele falava sobre solidão, sobre como o sucesso afasta pessoas verdadeiras. Dizia que com ela era diferente, que ela não o tratava como um bilionário, mas como homem. E cada vez que ele dizia isso, ela se sentia especial, escolhida. Mas havia detalhes que começavam a incomodar. Ele nunca atendia certas ligações perto dela. Sempre colocava o celular no silencioso quando estavam juntos. Em alguns momentos, se afastava para responder mensagens com expressão séria. Uma noite, enquanto jantavam em uma cobertura luxuosa, ela perguntou, casualmente, você nunca fala da sua família. Ele segurou o olhar dela por 2 segundos a mais do que o normal. Meu mundo pessoal é complicado. Prefiro manter separado. A resposta foi calma, ensaiada. Ela engoliu a curiosidade. Afinal, quem era ela para exigir explicações? Eles não tinham rótulo, não tinham promessa, não tinham nome. Mas naquela noite, ao chegar em casa, deitada sozinha, ela percebeu algo novo dentro de si. Não era mais só curiosidade, era envolvimento. E envolvimento, sem respostas, sempre cobra um preço. A proposta que mudou tudo. A noite estava diferente. Não era restaurante. Não era hotel. Ele a levou para um apartamento luxuoso, minimalista, com vista para a cidade inteira iluminada. Silencioso,
demais. Impessoal demais. Nada ali parecia realmente habitado. Ela caminhou até a janela de vidro, observando as luzes lá embaixo. Ele se aproximou por trás, mantendo uma distância segura mas estratégica. Você sabe que... Isso. Ele fez um gesto leve entre os dois. Não pode ser público. Ela já sabia, mas ouvir em voz alta tornava tudo mais real. Ele explicou com calma calculada. Sua imagem era valiosa. Seus negócios dependiam de reputação impecável. Pessoas poderosas tinham inimigos. Exposição era risco. Eu preciso de alguém que entenda isso. Que não faça perguntas desnecessárias. Que saiba aproveitar o que posso oferecer, sem complicações. O silêncio dela foi interpretado como permissão para continuar. Ele se aproximou mais. Eu posso te dar uma vida diferente, conforto, segurança, experiências que você nunca imaginou, mas preciso de discrição absoluta. Olha, não era exatamente um pedido, era uma proposta, um acordo implícito. Ela sentiu o coração bater forte. Parte dela sabia que havia algo errado. Parte dela sentia que estava entrando em um território perigoso. Mas outra parte se sentia desejada por um homem que poderia ter qualquer mulher. E o que exatamente eu sou nessa história? Ela perguntou, tentando soar firme. Ele segurou o rosto dela com delicadeza. Alguém importante para mim, só não para o mundo. A frase deveria ter sido um alerta, mas naquele momento soou como privilégio. Ela fechou os olhos por um segundo. E quando abriu, já tinha tomado a decisão que mudaria tudo. E o aceitou. E naquele instante, sem perceber, ela deixou de ser apenas uma mulher apaixonada. Passou a ser um segredo. Quando o coração ultrapassou o acordo. No início, era simples, sem cobranças, sem promessas. Sempre ela repetia isso para si mesma sempre, que o via entrar pela porta com aquele olhar intenso que a fazia esquecer qualquer dúvida. Mas algo começou a mudar. Ela passou a esperar as mensagens dele, a checar o celular de madrugada, a reler conversas antigas, só para sentir de novo a sensação de ser desejada. Quando ele demorava a responder, o silêncio machucava mais do que deveria. Uma noite, enquanto estavam juntos, o celular dele vibrou sobre a mesa de vidro. Ele olhou rapidamente para a tela menos e virou o aparelho para baixo. O gesto foi automático, familiar demais. Ela tentou fingir que não percebeu, mas o clima mudou. Ele ficou distante por alguns minutos, como se a mente estivesse em outro lugar. Está tudo bem? Ela perguntou. Assuntos do trabalho, sempre trabalho, sempre algo mais importante. Dias depois, ela o viu online nas redes sociais durante horas, mas sem responder sua mensagem. Pela primeira vez, o acordo começou a doer, porque não era mais apenas físico. Ela queria saber onde ele estava, com quem estava, o que fazia quando não estava com ela. Ela queria prioridade, e isso não fazia parte do contrato. Em uma noite mais fria, deitada sozinha, após ele ir embora, apressado, dizendo que tinha um compromisso inadiável, ela encarou o teto escuro e finalmente admitiu. Ela estava apaixonada. E o pior, estava apaixonada por um homem que nunca prometeu ser dela. A casa que nunca existia. Havia algo estranho que ela tentou ignorar por semanas. Ele a levava aos melhores hotéis. Apartamentos impecáveis com vista para a cidade. Lugares caros, silenciosos, perfeitos demais. Mas nunca para a casa dele. Minha rotina é complicada, ele dizia quando ela perguntava casualmente onde ele realmente morava. Minha vida é muito exposta. Ela fingia aceitar. Até que numa tarde chuvosa, ele cancelou um encontro de última hora. Disse que surgiu um imprevisto urgente. Pediu que ela entendesse. Mas, por impulso, ou talvez intuição, ela decidiu dirigir até o bairro nobre, onde sabia
que ele tinha propriedades registradas. Não tinha endereço exato, só uma sensação. Depois de alguns minutos circulando pelas ruas arborizadas e silenciosas, ela viu o carro dele parado em frente a uma mansão imponente, com portões altos e câmeras de segurança discretas. O coração dela começou a bater descompassado. Ela estacionou mais adiante, tentando não ser notada. E into a view. O portão se abriu lentamente. Ele saiu do carro. E antes que entrasse, uma mulher elegante apareceu na porta da casa. Vestido sofisticado, postura segura, ela caminhou até ele com naturalidade. Naturalidade demais. Ele a beijou no rosto. Um gesto íntimo, familiar. Nada parecia secreto ali. Nada parecia escondido. Pareciam uma família. A garganta dela secou. As mãos começaram a tremer sobre o volante. Não era hotel. Não era apartamento alugado. Não era apenas trabalho. Era uma casa. Uma vida. E ela não fazia parte de nenhuma dessas duas coisas. Naquele momento, algo dentro dela começou a desmoronar. Mas a pior parte ainda estava por vir. A foto que destruiu a ilusão. Ela não conseguiu dormir naquela noite. A imagem dele entrando naquela mansão, sendo recebido com intimidade, repetia-se na mente como um filme em câmera lenta. Na manhã seguinte, movida por uma mistura de dor e necessidade de confirmação, ela fez o que vinha evitando há meses. Pesquisou o nome completo dele, não o nome informal que ele usava com ela, o nome empresarial. Em segundos, dezenas de resultados apareceram: entrevistas, reportagens, premiações, e então, as fotos, um evento de gala recente, tapete vermelho, flashes, sorrisos perfeitamente ensaiados, ao lado dele, a mesma mulher da mansão. Empresário bilionário prestigia evento ao lado da esposa. A palavra parecia maior que a tela. Ela clicou na matéria, leu cada linha com o coração acelerado. Casados há 12 anos. Parceria sólida. Exemplo de casal no mundo dos negócios. Ela, empresária, respeitada, sócia em alguns investimentos. Presença constante em eventos internacionais. Não era fachada. Não era um casamento falido escondido nas sombras. Era reconhecido. As mãos dela começaram a suar. O estômago revirou. Ela ampliou a foto. O sorriso dele era o mesmo que ele usava com ela. O mesmo olhar intenso. O mesmo toque discreto na cintura. Nada ali parecia forçado. Nada parecia infeliz. Naquele instante, a verdade caiu como um peso impossível de sustentar. Ela não era um caso isolado, em meio a um casamento vazio. Ela era a outra, e ele nunca teve intenção de contar. A confirmação que partiu seu orgulho. Ela poderia ter bloqueado, poderia ter desaparecido, poderia ter fingido que nunca viu nada, mas precisava ouvir da boca dele. Naquela noite, quando ele mandou mensagem como se nada tivesse acontecido. Posso te ver hoje? Ela respondeu, apenas precisamos conversar. Ele chegou confiante, como sempre. Perfume, Marconti. All her sedator, tentando bajá-la, antes mesmo de perguntar o que estava acontecendo. Ellery, o silêncio no apartamento parecia mais pesado que qualquer discussão. Ela abriu o celular, mostrou a foto do evento. A manchete, a palavra esposa estampada. Ele não demonstrou surpresa. Não nego, apenas suspirou. Eu ia te contar a frase mais previsível do mundo, quando a voz dela saiu mais firme do que ela esperava. Ele passou a mão no cabelo, andando de um lado para o outro. Meu casamento é complicado. É mais empresarial do que emocional. Não é o que parece. Ela sentiu o peito arder. Então, por que parece tão feliz nas fotos? Ele se aproximou, tentando segurar as mãos dela. Porque a imagem é tudo no meu mundo. Você não entende como funciona. Mas ela estava começando a entender perfeitamente.
Ele nunca esteve dividido. Ele estava confortável. Confortável com a esposa pública. Confortável com a amante secreta. Sendo desejado por duas mulheres que acreditavam em versões diferentes dele. Você mentiu para mim menos ela, disse, agora com os olhos marejados. E you omiti. E não era, naquele momento, algo dentro dela não era apenas dor, era humilhação. Ela percebeu que não foi enganada só pelo amor, foi enganada pela própria vaidade de acreditar que era especial. E talvez fosse só não do jeito que imaginava. O encontro que ela nunca esperou. 2 dias depois da discussão, ela decidiu não responder mais às mensagens dele. Ignorou ligações. Silenciou notificações. Tentou retomar a própria rotina, mas o passado não estava disposto a desaparecer tão fácil. Numa tarde aparentemente comum, enquanto saía do trabalho, viu uma mulher parada perto do seu carro. Elegant posture firm, óculos escuros grandes demais para esconder algo que não era medo. Era ela. O coração dela disparou tão forte que por um segundo pensou em voltar para dentro do prédio, mas já era tarde. A mulher caminhou em sua direção com passos seguros. Podemos conversar? A voz era calma, controlada. Não havia escândalo. Não havia gritos. Isso tornava tudo mais assustador. Elas foram até um café próximo. Sentaram-se frente a frente. O silêncio entre as duas carregava uma tensão quase palpável. Eu sei sobre você, a esposa disse, sem rodeios. Não havia acusação no tom. Havia cansaço. Ela sentiu o rosto queimar. Eu não sabia que ele era casado, respondeu, quase num sussurro. A mulher a observou por alguns segundos, como se analisasse cada microexpressão. Aquilo foi inesperado. Ele já fez isso antes. Menos, continuou a esposa, sempre com a mesma história. Casamento vazio, solidão, vida complicada. Cada palavra era uma peça encaixando num quebra-cabeça cruel. Então por que você continua com ele? Ela perguntou, sem conseguir segurar. A esposa soltou um leve sorriso triste, porque eu construí esse império ao lado dele, porque meu nome também está em contratos, porque nem todo casamento é feito só de amor. Aquilo não era uma mulher frágil, era uma mulher estratégica. E pela primeira vez, ela percebeu algo devastador. Ela não era a primeira. E provavelmente não seria a última, mas diferente das outras. Ela agora sabia de toda a verdade. E isso mudava o jogo. A verdade que nunca foi sobre amor. O café já estava quase vazio quando a esposa se inclinou levemente sobre a mesa. Você acha que ele ama você? Perguntou com serenidade desconcertante. A pergunta atravessou, como lâmina. Ela não respondeu, porque pela primeira vez, não tinha certeza. A esposa continuou. Ele não ama. Ele precisa se sentir desejado. Precisa provar para si mesmo que ainda tem controle. Você não foi escolhida por ser especial. Foi escolhida por ser nova na história. Cada palavra doía, mas fazia sentido demais. Ele sempre conta a mesma narrativa. Casamento frio, solidão, falta de compreensão. Ela respirou fundo, mas nunca fala que eu administro metade dos negócios. Que fui eu quem segurou a empresa quando ele quase quebrou no início. Que eu sei de cada centavo que entra e sai. O mundo dela parecia encolher. Então não era um casamento de aparência. Era uma sociedade, um império construído a dois. Eu poderia destruir você, disse a esposa, com franqueza, assustadoramente tranquila. Mas não vou, porque você não é minha inimiga. O silêncio que veio depois foi pesado. Seu problema não sou eu menos a esposa, completou. E ela sentiu algo mudar dentro de si. Até aquele momento, ela se via como cúmplice. Agora começava a se ver como peça manipulada. Ele vai tentar te manter, disse a esposa antes de se levantar. Promessas, dinheiro, talvez até diga que vai se separar. Não, ela ficou sozinha na mesa por vários minutos depois que a esposa saiu.
A ficha finalmente caiu. Ele não estava dividido entre duas mulheres. Ele estava no controle de duas histórias. E ela estava decidindo se continuaria sendo personagem secundária ou se pisaria fora do roteiro que ele escreveu. A tentativa de último controle. Como, naquela mesma noite, ele apareceu. Sam Avis, sem pedir permissão. O porteiro interfonou dizendo que um senhor insistia em subir. Antes que ela pudesse negar, ele já estava na porta do apartamento. Gravatas, a postura impecável substituída por urgência. Você falou com ela a menos. Ele disse, sem ser pergunta. Ela manteve o silêncio. Ele entrou, passando a mão pelo cabelo, claramente irritado. Ela adora fazer esse teatro de superioridade. O que ela te disse? Ele soltou uma risada seca. A versão dela, ela o encarou. Existe outra versão onde você não mentiu? O ambiente ficou pesado. Ele tentou mudar a estratégia. Aproximou-se devagar. Eu não queria te envolver nisso. Você foi a única pessoa com quem eu me senti. Vivo de novo. A velha narrativa, mas agora soava ensaiada. Vivo o suficiente para voltar para casa todas as noites. Ela rebateu. Ele perdeu a paciência por um segundo. Você sabia que eu tinha uma vida complicada. Complicada não é o mesmo que casado há 12 anos. O silêncio explodiu entre os dois. Então veio a cartada final. Eu posso resolver isso? Posso organizar as coisas. Só preciso de tempo. Não joga fora o que a gente tem por impulso. Tempo, a palavra favorita de quem nunca pretende mudar. Ela respirou fundo. E, pela primeira vez, desde que tudo começou, não sentiu medo de perdê-lo. Sentiu clareza. Eu não sou um intervalo na sua vida. Menos disse com firmeza. Eu fui um erro na sua conveniência. Ele a olhou como se não reconhecesse aquela mulher, porque não era mais a mesma. E ele estava percebendo que, dessa vez, talvez não tivesse controle algum. Quando o jogo virou, ele ainda estava ali, tentando encontrar a versão dela que aceitava migalhas. Você está exagerando, ele disse, já menos confiante. Isso não precisa acabar assim. Mas ela já não tremia, já não implorava explicações, já não buscava validação nos olhos dele. Algo dentro dela tinha acordado. Você não está com medo de me perder? Ela falou com calma surpreendente. Está com medo de perder o controle. A frase o atingiu. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Pela primeira vez, sem resposta pronta. Você acha que é simples assim? Ele retrucou, tentando recuperar a autoridade. Você sabe com quem está lidando? Era quase uma ameaça. Sutil, elegante, mas ameaça. Ela deu um passo para trás e pegou o celular sobre a mesa. Eu sei exatamente com quem estou lidando. Ele percebeu tarde demais que aquela conversa não era mais privada. Ela havia gravado parte da discussão anterior. As promessas, as manipulações, as contradições. Não para vingança, mas para proteção. O olhar dele mudou. Não era mais sedutor. Eric, você não faria isso, ele disse, tentando medir o risco. Ela sustentou o olhar. Não me obrigue. O silêncio que veio depois foi o mais verdadeiro de todos. Ellen, não porque sentiu culpa, mas porque percebeu que pela primeira vez não tinha vantagem. Ele ajeitou o paletó, recuperou a postura. Você vai se arrepender. Ela caminhou até a porta e a abriu. Não. Eu já me arrependi. Agora eu estou me libertando. Ele saiu sem olhar para trás. E quando a porta se fechou, ela não chorou. Não dessa vez. Porque aquela não era a dor de perder um homem. Era a força de recuperar a própria dignidade. O silêncio que cura. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhum carro preto esperando na esquina. No começo, o silêncio doeu. Ela pegava o celular, por impulso, quase desbloqueava para ver se ele tinha tentado contato. Mas parava.
consciência. Ela começou a perceber quanto da rotina dela girava em torno dele. Horários ajustados. Planos amigos deixados de lado. Tudo para caber nos espaços vazios da agenda de um homem que nunca abriu espaço real para ela. Agora, havia tempo. E o tempo, quando não é ocupado por ilusão, revela verdades. Ela voltou a sair com amigas que havia se afastado. Retomou um curso que tinha abandonado. Passou a focar no próprio trabalho, não como distração, mas como reconstrução. Em uma noite tranquila, sentada sozinha no sofá, percebeu algo inesperado. Ela sentia saudade. Mas não sentia saudade de quem ela era, antes de aceitar ser segredo. A versão dela que sonhava alto, sem depender de luxo. Que se sentia suficiente, sem precisar ser escolhida por alguém poderoso. Pela primeira vez, ela não pensou na esposa, não pensou na traição, não pensou na humilhação. Pensou MC, e entendeu que o maior erro não foi ter amado, foi ter aceitado ser invisível. O silêncio que antes parecia abandono, agora parecia cura, e pela primeira vez, ela começou a se reconhecer de novo. A tentação do retorno. 2 semanas se passaram. Ela estava reconstruindo a rotina quando o celular vibrou numa noite de sexta-feira. Número desconhecido. Ela quase ignorou. Mas silêncio por 2 segundos. Eu sinto sua falta. A voz dele, calma, baixa, estratégica. O coração dela não acelerou como antes, mas também não ficou indiferente. Eu pensei que tinha sido clara menos. Ela respondeu, firme. Eu resolvi algumas coisas. Ele continuou. Podemos conversar. Conversa. Sempre homem. Só uma conversa. Só mais uma chance. Ele sabia usar as palavras certas. Eu percebi que você era diferente. Ele insistiu. Que com você não era só físico. Ela fechou os olhos por um segundo. Antigamente, aquilo seria suficiente para fazê-la correr até ele, mas agora ela escutava diferente. Não era declaração, era estratégia. Você ainda está casado? Ela perguntou. O silêncio do outro lado da linha foi resposta suficiente. As coisas são mais complexas do que isso. Não. Ela interrompeu. São simples. Ou você está, ou não está. Ele respirou fundo. Eu não posso destruir tudo de uma hora para outra. E ali estava a verdade. Ele nunca planejou destruir nada. Só queria manter as duas realidades funcionando. Então não me liga mais, ela disse, com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Você vai jogar fora tudo o que a gente viveu? Ela olhou ao redor do próprio apartamento. Simples, pequeno, real. Não. Eu estou escolhendo não jogar fora mim mesma. E dessa vez, sem tremer, porque a tentação de voltar ainda existia, mas a decisão de seguir em frente era maior. A verdade que veio à tona. Alguns dias depois da ligação, uma notícia começou a circular discretamente nos portais de negócios. Nada escandaloso. Nada explícito. Mas fontes afirmam tensão interna em um dos casamentos mais influentes do meio empresarial. Ela viu a manchete por acaso, não procurou o nome dele. Mas lá em uma foto formal, ao lado da esposa, ambos sérios demais para parecer natural. Diferente das imagens antigas, diferente dos sorrisos calculados. Algo havia mudado. O telefone dela tocou novamente naquela noite. Não era L. Era A. Eu achei que você deveria saber menos. A voz do outro lado soava firme, mas cansada. Eu pedi a separação judicial. O mundo pareceu desacelerar. Por minha causa, ela perguntou, quase num sussurro. Não. Por causa dele. Você foi só o empurrão que eu precisava para admitir o que já estava quebrado. Solange, ele está tentando salvar a imagem menos. Continuou a esposa, mas dessa vez, não é sobre reputação, é sobre respeito. Ela sentiu uma mistura estranha de alívio e desconforto. Não era vitória,
Não era vingança. Era consequência. Eu não quero ele de volta, menos ela, disse, com sinceridade. E eu sei. E é exatamente por isso que você já ganhou algo que eu demorei anos para entender. O qual? Liberdade emocional. A ligação terminou ali. Ela ficou olhando para o teto por longos minutos. Ele estava finalmente enfrentando as consequências. Mas, ironicamente, agora que o casamento estava ruindo, ela já não queria ser a substituta, porque havia aprendido algo essencial. Não se constrói amor sobre ruínas criadas por mentiras. E dessa vez, ela não seria o plano B de ninguém. Quando ele ficou sozinho, o império continuava de pé. As empresas funcionavam. As ações subiam. As entrevistas eram cuidadosamente roteirizadas. Mas nos bastidores, ele já não tinha o mesmo controle. A separação se tornou pública semanas depois. Comunicados formais, declarações polidas, decisão em comum acordo. Mentira, ela assistiu tudo de longe. Sam River, sem satisfação. Apenas observando como o homem que controlava tudo agora parecia administrar danos. Numa noite, ele apareceu novamente. Não com arrogância, não com ameaça, mas diferente. Mas Cansedo, eu estou sozinho agora, ele disse. Parado na porta do prédio dela. Não existe mais impedimento. Ela o observou por alguns segundos. O terno ainda era impecável. O relógio ainda brilhava. O perfume ainda era o mesmo. Mas havia algo ausente. Confiang, você não está sozinho. Ela respondeu. Você está colhendo. Ele respirou fundo. Eu posso fazer dar certo com você. Agora, de verdade. Ela se aproximou. Não com desejo. Você nunca quis me assumir. Você só não queria me perder. Ele tentou tocar a mão dela. Ela recuou, suavemente. Se você realmente tivesse coragem de amar, teria sido honesto, desde o começo. Não depois que perdeu tudo. O silêncio entre eles foi definitivo. Pela primeira vez, ele não tinha argumento. Não tinha narrativa. Não tinha sedução. Só consequência. Ela abriu a porta do prédio, entrou e não olhou para trás. E naquela noite, enquanto ele ficou parado na calçada, percebeu algo que dinheiro nenhum podia comprar. Algumas mulheres não voltam quando finalmente aprendem o próprio valor. Meses se passaram. O nome dele ainda aparecia em manchetes financeiras. O divórcio foi resolvido com acordos milionários. A imagem pública foi ajustada. A vida seguiu, pelo menos para o mundo. Mas a dela mudou de verdade. Ela pediu promoção no trabalho. Voltou a estudar. Começou a investir no próprio projeto que antes adiava porque não tinha tempo. Tempo, foco e uma força que nasceu da dor. As noites que antes eram preenchidas por mensagens escondidas agora eram ocupadas por planejamento, leitura, metas escritas à mão. Ela vendeu a bolsa cara que ele havia dado, não por necessidade. Com o dinheiro, pagou um curso importante para sua carreira. Era como transformar ilusão em crescimento. Certo dia, ao sair de uma reunião importante, percebeu algo simples e poderoso. Ela estava feliz. Não apaixonada. Mas sem precisar ser segredo. Sem precisar competir com ninguém. Sem depender de promessas. O passado ainda existia, mas já não doía. Virou aprendizado. E no fundo do coração, ela sabia. Se não tivesse passado por aquela história, talvez nunca tivesse descoberto o quanto aceitava menos do que merecia. Agora ela não queria luxo escondido. Queria paz assumida. E pela primeira vez, estava construindo algo que ninguém poderia tirar dela. A própria identidade. Depois do evento, enquanto a cidade brilhava sob as luzes da madrugada, ela entrou no carro sozinha. Não havia motorista particular. Não havia segurança. Não havia luxo exagerado. Mas havia paz. No caminho para casa, o celular vibrou. Uma mensagem dele. Eu realmente espero
que você seja feliz. Ela leu, e pela primeira vez, não sentiu vontade de responder para provar nada. Não precisava. Apagou a mensagem. Não por raiva, mas porque algumas histórias precisam terminar sem epílogo. Ao chegar em casa, tirou os sapatos, caminhou até a janela e observou a cidade. Mrs. H. Ela olhava aquelas mesmas luzes, imaginando como seria viver no mundo dele. Agora percebia que o mundo dela estava sendo construído do jeito certo. Converdade, sem mentiras sofisticadas, sem esconderijos. Ela pegou uma caixa guardada no fundo do armário. Dentro, algumas lembranças. Fotos, um colar, bilhetes de hotéis. Não fechou a caixa e decidiu doar tudo no dia seguinte. Não queria recordações de um amor que nasceu errado. Queria espaço para algo que nascesse limpo. Naquela noite antes do dormir, ela sussurrou para si mesma: eu me escolhi. E essa foi a decisão mais valiosa de toda a história. Protagonista da própria história. O auditório estava cheio. Empresários, jovens profissionais, jornalistas, no telão. O nome dela. Não como acompanhante de ninguém. Como líder. Como referência. Ela caminhou até o palco, sob aplausos sinceros. Lembrou, por um segundo, da mulher que aceitava encontros escondidos achando que aquilo era privilégio. Quaz pegou o microfone. Houve um tempo em que eu achei que estar ao lado do poder me faria poderosa. Começou, com voz firme. Mas descobri que depender da sombra de alguém nunca constrói luz própria. O público ficou em silêncio absoluto. Eu aceitei menos do que merecia porque confundia atenção com amor, e luxo com valor. Mas quando a verdade veio, doeu. E foi exatamente essa dor que me obrigou a crescer. Ela não citou nomes. Não precisava. A história não era mais sobre ele. Era sobre ela. Às vezes, perder alguém é a única maneira de se encontrar. Os aplausos vieram mais fortes dessa vez. Lá no fundo do auditório, por um instante, ela pensou ter visto um rosto conhecido. Talvez fosse. Talvez não, mas isso já não importava. Quando saiu do palco, não havia segredo esperando na esquina. Havia convites profissionais, parcerias, pessoas que a respeitavam. E, principalmente, havia uma mulher inteira. Ela não foi a amante que destruiu um casamento. Foi a mulher que destruiu a própria ingenuidade. E no lugar dela, construiu força. O começo de algo limpo. Meses após o evento, a vida dela estava estável, crescendo, organizada. Mas dessa vez, não era o crescimento financeiro que mais chamava atenção. Era a paz. Em uma reunião profissional, ela conheceu alguém diferente, sem ostentação exagerada, sem jogos mentais, sem mistério calculado. Ele a olhava nos olhos quando ela falava. Não desviava o celular, não escondia ligações. E, pela primeira vez, ela percebeu o quanto o mínimo parecia extraordinário quando se vinha de uma relação cheia de mentiras. Eu admiro sua história menos, ele disse, depois de ouvir parte do que ela construiu, não só pelo sucesso, mas pela coragem. Coragem. Ninguém nunca tinha usado essa palavra para descrevê-la antes. Eles começaram devagar, sem promessas apressadas. Sem precisar se esconder em hotéis luxuosos. Um café simples numa tarde comum teve mais verdade do que todas as noites caras que ela viveu antes. E numa caminhada tranquila? Ele perguntou. Você tem medo de tentar de novo? Ela pensou por alguns segundos. Não. Eu tenho medo de aceitar menos do que mereço. El seria. Então, estamos no mesmo nível. E ali, não nasceu um romance impulsivo. Nasceu algo raro. A nova história dela não começou com luxo. Começou com clareza. E dessa vez, ela não era a escolha escondida. Era prioridade. E o mais importante, ela já não precisava de ninguém para se sentir valiosa, mas escolheu estar com alguém que somava,
não que dividia. Agora Sam, a verdadeira história, estava começando.